Pronto. Então, para a noite de hoje, vamos falar sobre a passagem onde nosso mestre, nosso modelo, Jesus, disse: a boca fala do que o coração está cheio. Né? E quais são as nossas falas? Né? O que eu falei hoje? Quais foram as palavras que eu proferi ao meu próximo, aquele que me cerca, aquele que me rodeia, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, seja no mercado, na fila do pão, né? Porque muitas vezes a gente vem à casa espírita e aqui é fácil, né? Falar tranquilo, falar sereno, né? Até o Rossandro Klinde, às vezes em suas palestras, ele fala: a gente entra na casa espírita e a gente fala, meu Deus, como que eu vou conseguir falar assim com tanta serenidade? Acho que eu estou longe disso, né? Mas é porque são práticas, são exercícios melhor dizendo, aquilo que a gente entendeu como atitude, como postura, como reforma íntima. Então, quando eu estou aqui, é muito mais tranquilo. Mas e quando eu estou lá na fila do pão? Que o pão está demorando? Que o outro está falando alguma coisa? Como é que eu me comporto? Como é que eu respondo? Como é que eu ajo? As minhas palavras, elas são edificantes? Elas são palavras de prosperidade ao outro? São palavras positivas? São palavras que realmente ajudam? São críticas construtivas? Ou simplesmente são palavras negativas, palavras entristecedoras? O que a gente está falando? Porque a gente fala o que o coração está cheio. Então, na hora daquela situação, a gente acaba falando coisa que não devia, e aí se arrepende, e aí fica angustiado. Como dizia Chico, melhor que o outro fosse ofensor, né? Quando sou eu, é pior ainda. Porque quando a gente fala, né? Quando a gente comete a falha, quando a gente comete a palavra errada, inadequada, é a nossa consciência que pesa. É o que faz realmente, puxa vida, por que eu falei aquilo? E aí, aquele peso, que talvez para o outro, dependendo do grau de alegria, de espiritualidade, de entendimento da outra pessoa, ela pode ser que releve, mas aquele que disse, aquele sim, a palavra pesa, porque você fica remoendo, você fica se amargurando, e a palavra acaba tendo um peso gigantesco que talvez nem tivesse. Então, por isso é preciso pensar muito naquilo que a gente fala. A palavra, ela levanta como ela derruba. A língua da gente tem um poder gigantesco. Não temos ideia da quantidade de coisas, de situações que a gente pode resolver com as palavras. Vemos que em muitas discussões, muitos atritos, muitos entendimentos que chegam a situações extremas começam pela palavra mal colocada. Então precisamos analisar o que a gente fala. E aqui eu não estou pedindo para que a gente se cale diante de situações, de adversidades, de pensamentos contrários. Não é isso. A gente não precisa se calar. Porém, precisamos analisar aquilo que é dito. Colocar realmente as palavras adequadas. Se eu não tenho o meu pensamento bem formulado até o momento sobre aquela situação, eu aguardo, eu penso, eu reflito, eu escolho bem as palavras e aí eu expresso a minha opinião, sem ferir, sem machucar, sem denegrir, para que realmente as palavras saiam com tranquilidade, com fluidez, mas que saiam do coração puro. E também não estou aqui dizendo que temos que florear, que colorir, falar aquilo que não é a verdade, que não é a realidade. Nós temos que dizer quando há necessidade, quando nos for chamado, convocado, for pedido, a gente fala.
mas desde que a gente saiba como colocar, saiba como transferir este sentimento, estas palavras, a sua visão ao próximo, para que ele realmente acolha essas palavras, a sua opinião de forma amorosa, de forma construtiva, de forma positiva e de forma que realmente ele possa falar: puxa vida, não tinha pensado desse jeito, ainda bem que me falou isso. E realmente, talvez era aquilo que ele precisasse ouvir, mas outras pessoas pode ser que tenham até dito as mesmas coisas, mas de maneira pesada, de maneira hostil, de maneira que não soou bem, ele não recebeu aquilo bem. Então é preciso que a gente pense muito bem como a gente deve falar, como a gente deve se comportar. As nossas atitudes são o exemplo, né? São Francisco de Assis disse, né? Saia e pregue o evangelho. Se necessário for, use as palavras, né? Então são as nossas atitudes, em primeiro lugar, que demonstram aquilo que realmente nós somos, o que nós pensamos, o que nós acreditamos e literalmente o que pregamos. Então são as nossas atitudes. Porém, as nossas atitudes, elas vêm dos nossos pensamentos. Se eu penso de tal forma, eu ajo de tal forma. E eu falo de tal forma, né? Porque é um ciclo, né? É uma corrente. Eu penso, eu ajo, ou eu penso e falo e ajo, pode ser aí trocado, né? Mas que estão conectados. Então, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Como que eu encho o meu coração mediante alguma situação? Como eu vejo aquilo? Eu já encho o meu coração de remorso, de revolta, de espírito de combate? Ou de apaziguar, de olhar com bons olhos, de procurar as melhores respostas, saídas, para que realmente seja edificante. Muitas situações que vêm dessa falta de comunicação, né? A gente sabe que a palavra, ela tem essa situação de tanto levantar como de derrubar, mas a falta de comunicação também é difícil. A pessoa que não consegue se expressar, a pessoa que tem dificuldade de colocar ali para fora a sua dor, a sua angústia. Então, muitas vezes, quando a pessoa te procura para conversar, para desabafar, ali não é a nossa opinião. Ali o que vale é ouvir com bons ouvidos. Porque a pessoa está falando o que o coração dela está cheio. Às vezes de tristeza, às vezes de mágoa, às vezes de dor. E precisa procurar alguém a quem ela confie, a quem ela acredita, alguém que possa realmente estender a mão. Então, além de sabermos como falarmos, às vezes também é preciso silenciarmos, para que possamos só ouvir aquilo que o nosso irmão, a nossa irmã precisa falar. E hoje a gente vê muita gente nessa situação de coração cheio de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, de pânico, e precisa de alguém para conversar, para desabafar, para soltar aquilo que o coração está cheio. E aí não é de maldade, mas é um pedido de socorro, de ajuda, de olha por mim, escuta o que eu estou precisando. E às vezes a gente também não percebe essa situação e acaba falando naquele momento onde não deveria, a gente só deveria ouvir. É preciso analisar todas essas situações para que a gente possa sentir o que realmente
Nós precisamos e aquele irmão que nos procura também precisa. Haja vista que hoje, repetindo, muitas pessoas passam por essa situação, né? Acredito que, infelizmente, todo mundo deve conhecer alguém que passa por uma situação dessa, ou tem alguém na família, e que a gente precisa, de alguma maneira, ajudá-los. E não é falta, isso é falta de Deus, não é não. Isso são coisas que a gente precisa se colocar no lugar do outro. São pessoas que estão passando por dificuldades, porque não encontraram ali a visão da vida, não encontraram ali o seu propósito, se perderam e de alguma maneira sentem algum vazio que precisa encontrar, pedir para alguém. Então, que quando nós formos procurados, que sejamos nós, então, essa pessoa a falar com boas palavras, falar com amor, falar com serenidade, com um sentimento de reciprocidade, de empatia, de força, de amizade, de carinho, a tudo isso, para que realmente a pessoa se sinta abraçada, acolhida e possa mudar. Quanto a nós, devemos todos os dias, orai e vigiai. Tanto os nossos pensamentos, quanto as nossas palavras, assim como nossas atitudes. Todos os dias é necessário esse exercício, esse treinamento diário. Acredito que, em resumo, é a grande reforma íntima que se faz. É transferir ou transformar esses sentimentos que temos, porque somos falhos, somos seres humanos, estamos aqui de passagem, num grande aprendizado, numa escola gigantesca, onde temos todos os dias provas de vestibular. Todos os dias, né? Tem hora que tem uma provinha mais fácil, tem hora que tem um provão, tem hora que tem uns simulados, mas todos os dias nós temos provas. E para cada prova é necessário parar, ler com calma, né? Então, qual que é essa situação? Vamos ler, vamos analisar, vamos buscar interpretar. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com isso? O que eu preciso mudar a minha visão mediante esta situação? E como eu me comportar após esta situação, né? Eu vou dar um exemplo bobo. Outro dia eu tinha que fazer um manjar e na correria eu pedi para a moça me ajudar e coloquei os ingredientes, tá? Falei, vai mexendo que eu vou botar um pudim lá no forno, né? E já volto para terminar o manjar. Aí fui correndo colocar o manjar, aí ela falou, não tá engrossando. Aí eu olhei e falei, puxa vida, é claro que não vai engrossar, não botei maisena, como é que vai engrossar isso aí? Vai engrossar nunca, vai ficar deixando até amanhã. Aí o que eu fiz? Peguei um pouquinho de leite, botei a maisena lá e adicionei e em segundos já pegou o ponto. Eu falei, olha, isso já me ajudou. Eu falei, tá vendo? É errando que se aprende. Eu falei, na próxima eu não vou ficar lá mexendo 30 minutos no negócio. Deixa o leite ferver, depois eu jogo tudo o resto ali que já... E deu certo. Aí eu achei fantástico o meu erro, porque ontem eu fiz o manjar já desse jeito e deu super certo. Eu não fiquei mexendo como eu mexia sempre. Então, é um exemplo bobo, mas que no erro a gente aprende, né? Eu poderia ter ficado brava, não acredito, né? Fiz errado, não sei o quê. Não, dei risada, consertamos e aprendi. Nisso chegou minha tia em casa, que ganhou a vida fazendo doces. Eu contei para ela do meu erro. Ela falou, Aline, mas eu não fico mexendo no manjar o tempo inteiro. É assim que eu faço. Falei, olha, tá vendo? É o aprendizado. Então, que esse pequeno exemplo bobo seja realmente um exemplo para nossas vidas. De que nossos pequenos deslizes diários sejam a nossa grande lição, o nosso grande aprendizado,
e que a gente possa fazer diferente mediante esse deslize. Porque por mais que a gente busque sempre fazer o nosso melhor, fazer sempre o bem, se dedicar, estudar, fazer tudo isso, a gente ainda comete falhas, né? A gente ainda comete. Então, que essas falhas sejam a nossa grande lição, o nosso grande aprendizado. Nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui reunidos hoje, os que eu estou vendo sentados e os outros que nos auxiliam, né? Não estamos aqui. Tanto quem está aqui nesse plano, quem está no outro. Todos nós estamos aqui juntos, aprendendo, evoluindo, crescendo, despertando a nossa consciência, o nosso entendimento, a nossa vivência espiritual, o nosso espírito eterno de aprendiz, e que sempre estamos em busca da nossa luz, da nossa evolução, do nosso conhecimento, do amor que cerca de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um grande exemplo, um grande modelo e que até hoje nos inspira, nos intui, e a quem nós pedimos e rogamos o seu auxílio, a sua proteção, a sua bênção. Então que nós, ao pedir essa proteção, esse auxílio, essas bênçãos, que nós também procuremos andar pelos mesmos caminhos, trilhar os mesmos passos e seguir os seus ensinamentos, para que consigamos chegar um pouquinho mais perto da sua convivência, da sua experiência, da sua bondade, da sua caridade, para que consigamos fazer do nosso ambiente um ambiente melhor, mais próspero, mais fraterno, mais acolhedor, mais grato, mais cheio de caridade, de empatia. Que toda essa boa energia de Jesus e todos os irmãos espirituais, os benfeitores, que a gente consiga captar toda essa energia, essa positividade, que a gente coloque tudo isso no nosso dia a dia, que não sejam apenas lições, mas que sejam aprendizado e, acima de tudo, que sejam ações, que sejam atitudes de um novo caminhar, de um novo agir, de uma nova pessoa a ser melhor com ela mesma, com vocês mesmos e com todos aqueles que vocês convivem. Que essa experiência, que essa alegria, que essa energia, que essa positividade encha o coração de cada um. Assim como a gente abre a janela e o sol entra na nossa casa, abra também a porta do teu coração, e a gente sabe que a porta do coração só tem a chave do lado de dentro, que ela seja destrancada e essa luz, essa energia entre no coração de cada um de vocês, para que seja uma luz transformadora, para que seja uma luz que não ilumine só dentro dos vossos corações, mas de todos aqueles que habitam, que convivem, que vivem com todos vocês. Que nós consigamos ser bem melhores do que ontem. Sempre, todos os dias, de um grande aprendizado. Que a luz de Deus, que o farol divino esteja a iluminar a todos, com muita saúde, com muita paz, com muita energia boa, com muita positividade, com muita prosperidade, e que essa energia seja repassada a todos. Fiquem todos na paz de Deus.